Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura, mais um dia, né? Feriado, dia 2 de novembro. Espero que vocês estejam aí descansando em casa, tendo um tempo de qualidade aí com a família, né? Com os seus afazeres ou aproveitando aí numa viagem, né? Mas mesmo assim não deixando de lado esse tempo de devocional. Então, se você está aqui vendo o vídeo, com certeza ou você está assistindo no dia em que nós gravamos, né, que é no feriado do dia 2, ou está vendo posteriormente e passou esse dia aí passeando, descansando, fazendo algo do tipo. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a leitura desse dia. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado a Jesus pela semana que o Senhor já nos está dando, né? Finalizamos o mês de outubro, iniciamos ontem o mês de novembro e sabemos, Pai, que tudo coopera para o bem daqueles que te amam e é tudo mesmo, Senhor. Tanto as nossas adversidades, elas nos fazem crescer, quanto, Senhor, os nossos momentos de plenitude, de felicidade também nos fazem crescer no Senhor, porque nós vamos vendo a tua mão poderosa agindo em nosso favor. Oh, Senhor, que a tua palavra cada dia mais caia, Senhor, numa boa terra, no nosso coração e venha frutificar, dando muito fruto no teu reino, Senhor, que nós possamos entender cada dia mais os teus propósitos, a vontade do Senhor para nós, o relacionamento que nós podemos ter com o Senhor diariamente, e isso nos fará sim conhecer o Senhor cada dia mais. Jesus, eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos, pela vida das pessoas que estão aqui com a gente durante esse ano de 2023, e nós queremos, Pai, cada dia mais nos desenvolver nessa prática do devocional, da leitura da palavra, do estudo, para que nós possamos sim crescer em Ti, Jesus. Obrigada, Deus. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, semana 45, dia 4, né? Dessa semana, hoje é dia 2 de novembro, feriado aqui, nacional no Brasil. E a gente então vai ler Mateus capítulo 20 e 21, tá bom? Mateus capítulo 20 e 21. Vamos começar então Mateus capítulo 20, diz assim: O reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu certa manhã para contratar trabalhadores para a sua colheita. Ele combinou com eles pagar 1 denário por dia e mandou todos trabalharem na sua plantação. Por volta das 9 horas da manhã, ele estava passando por uma praça e viu alguns homens por ali desocupados, à espera de serviço. Então mandou aqueles também para os seus campos, dizendo que pagaria no final do dia aquilo que fosse justo. E eles foram. Ao meio-dia e novamente por volta das 3 horas da tarde, ele fez a mesma coisa. Por volta das 5 horas daquela tarde, ele estava novamente na cidade, viu mais alguns homens por ali e perguntou: Por que vocês estão parados o dia inteiro? Por que ninguém os contratou? Responderam eles. Então vão e juntem-se aos outros na minha plantação, disse ele. No final do dia, o dono da plantação disse ao seu administrador que chamasse os homens e lhes pagasse o salário, começando pelos últimos contratados e terminando com os primeiros. Quando os homens contratados, às 5 horas, vieram, cada um recebeu 1 denário. Assim, quando os homens contratados mais cedo vieram para receber o que era seu, pensavam que receberiam mais, porém eles também receberam 1 denário. Quando receberam o seu denário, começaram a se queixar do dono da plantação, dizendo-lhe: Aqueles companheiros só trabalharam 1 hora e o Senhor assim mesmo pagou-lhes exatamente a mesma quantia que pagou a nós, que trabalhamos o dia inteiro e nos cansamos do calor. Amigo, respondeu o homem a um deles, eu não fui injusto com você. Você não aceitou trabalhar o dia inteiro por 1 denário? Receba o denário e vá embora. É meu desejo pagar o mesmo a todos. É contra a lei usar o meu dinheiro como eu quero? Ou você está com inveja porque fui bondoso para com eles? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Quando Jesus estava a caminho de Jerusalém, chamou os 12 discípulos à parte e lhes disse: Ouçam, estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios.
ele será zombado, açoitado e crucificado, mas no terceiro dia ressuscitará. Nisso, a mãe de Tiago e João, filhos de Zebedeu, trouxe os 2 filhos a Jesus, inclinou-se e pediu um favor. Qual é o seu pedido? Perguntou ele. Ela respondeu, permita que no seu reino os meus 2 filhos se sentem em 2 tronos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus lhe disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Então voltou-se para Tiago e João e perguntou-lhes, vocês são capazes de beber do terrível cálice, da qual eu logo vou beber? Sim, responderam eles. É certo que vocês beberão dele, disse ele, mas não me cabe dizer quem sentará nos tronos perto do meu. Esses lugares estão reservados para as pessoas que meu pai escolher. Os outros 10 discípulos ficaram revoltados quando souberam que Tiago e João haviam pedido. Mas Jesus os reuniu e disse, entre os ímpios, os reis são tiranos e cada oficial domina sobre aqueles que estão abaixo dele. Mas entre vocês deve ser diferente. Todo aquele que quiser ser importante entre vocês deverá ser um servo. E quem quiser ser o primeiro deverá servir como escravo. A atitude de vocês deve ser igual ao Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar a muitos. Quando Jesus e os discípulos deixaram a cidade de Jericó, foram seguidos por uma grande multidão. 2 cegos estavam sentados à beira da estrada. Quando ouviram que Jesus vinha por aquele caminho, começaram a gritar, Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. A multidão mandou que ficassem quietos, mas não adiantou, pois eles gritaram ainda mais alto, Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Quando Jesus chegou ao lugar onde estavam, parou na estrada e perguntou-lhes, o que vocês querem que eu lhes faça? Senhor, disseram eles, queremos enxergar. Jesus encheu-se de compaixão por eles e tocou seus olhos. E imediatamente eles puderam enxergar e o seguiram. Capítulo 20, nós temos algumas questões aqui, né, que estão sendo ensinadas e ditas por Jesus. A primeira é sobre esse dono da plantação e dos seus empregados, né, da forma como esse dono da plantação contrata e paga o salário no final do dia. Essa parábola, ao meu ver, é uma das parábolas talvez mais difíceis no sentido de uma compreensão humana, de como Deus ele é benigno, de como Deus ele é bondoso, como Deus é misericordioso com cada um de nós. Porque aqueles que foram chamados na primeira hora receberão o mesmo daqueles que forem chamados na última hora. E isso fala de um serviço para o reino de Deus, onde o próprio Deus ele decide ser bondoso para com os últimos, porque eles estavam perdidos, mas foram encontrados. E aqui tem tanta coisa boa para a gente meditar e pedir para o Espírito Santo realmente ministrar a nossa vida, que eu não quero me estender, porque eu sei que se eu começar a falar aqui sobre a parábola, nós vamos facilmente aí para 1 hora de vídeo, e esse não é o propósito aqui da nossa leitura, né? O propósito é nós lermos, mas eu creio que o Espírito Santo cada dia mais vai nos dando oportunidade de entender e compreender a palavra, de estudar, e assim a gente vai conhecendo um pouco mais do que a Escritura quer dizer para nós. Depois tem o texto a respeito dos 2 irmãos, né, que pedem para sentar do lado de Jesus no seu trono. A gente falou um pouquinho sobre isso ontem, e no final fala dessa cura maravilhosa dos cegos, né, na beira da estrada. Capítulo 21, gente, vamos lá. Capítulo 21. Quando Jesus e os discípulos se aproximavam de Jerusalém, estavam perto da cidade de Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 deles na frente até a vila. Logo ao entrar, disse ele, vocês verão uma jumenta amarrada ali, com um jumentinho ao seu lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para cá. E se alguém perguntar o que estão fazendo, diga apenas, o mestre precisa deles, e não haverá dificuldade. Isso foi feito para cumprir a antiga profecia. Digam à cidade de Sião, vejam todos, o seu rei está chegando, humilde, e vem montado no jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Os 2 discípulos fizeram como Jesus disse, trouxeram o jumento e o jumentinho e o puseram suas roupas sobre os animais para que Jesus montasse. Uma grande multidão estendeu seus mantos ao longo da estrada à frente dele, e os outros cortavam ramos das árvores e espalhavam no chão. Então o povo ia adiante dele, e os que seguiam gritavam, Hosana ao filho de Davi, louvem aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas.
Toda a cidade de Jerusalém ficou agitada quando ele entrou. Quem é este? Perguntavam. E o povo respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então Jesus entrou no templo, expulsou os negociantes, derrubou as barracas, as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. As escrituras dizem: a minha casa será chamada casa de oração, declarou ele, mas vocês a transformaram num covil de ladrões. Enquanto isso, os cegos e aleijados vinham a ele e eram curados ali no templo. Mas quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram os maravilhosos milagres que Jesus fazia e ouviram até as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram perturbados e revoltados e perguntaram a ele: está ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Sim, respondeu Jesus. Vocês nunca leram: os lábios das crianças e até dos recém-nascidos o louvarão. Perdão, é uma pergunta, né? Os lábios das crianças e até dos recém-nascidos o louvarão? Então ele voltou para Betânia, onde passou a noite. De manhã, quando Jesus estava voltando para Jerusalém, sentiu fome e viu uma figueira ao lado da estrada. Foi até lá para ver se havia algum figo, mas só haviam folhas. Então disse à figueira: não dê frutos nunca mais. E logo a figueira secou. Os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: como é que a figueira secou tão depressa? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que, se tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer coisas iguais a essa e muito mais. Vocês poderão até dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Jesus voltou ao templo e, enquanto ensinavam, os principais sacerdotes e os outros líderes dos judeus vieram a ele e perguntaram: com que autoridade você está fazendo estas coisas? Quem lhe deu tal autoridade? Eu lhe direi, se vocês primeiro responderem à pergunta que farei a vocês. Respondeu Jesus: quem deu autoridade para João Batista batizar? Foi Deus ou foram os homens? Então eles conversaram entre si. Se dissermos foi Deus, então ele perguntará por que nós não cremos no que João dizia. E se negarmos que Deus enviou João Batista, seremos atacados, porque esta multidão toda pensa que João era um profeta. Finalmente, eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus lhe disse: então eu também não responderei com que autoridade estou fazendo estas coisas. Mas o que acham vocês disso? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: filho, saia e vá trabalhar na plantação hoje. Não vou, respondeu ele. Porém, mais tarde resolveu ir. Depois o pai disse ao mais novo: vá você. E ele disse: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 estava obedecendo ao pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus explicou-lhe: digo a verdade a vocês. Os cobradores de impostos e as prostitutas arrependidos entrarão no reino de Deus antes de vocês. Porque João Batista pregou para que se arrependessem e se voltassem para Deus, e vocês não creram nele. Ao passo que os cobradores de impostos e as prostitutas creram. E mesmo quando vocês viram tudo acontecendo, recusaram-se a arrepender e a crer nele. Agora, ouçam esta outra parábola. Certo proprietário fez uma plantação de uvas com uma cerca ao redor. Construiu um tanque para prensar as uvas e uma plataforma para o vigia. Então, arrendou a plantação a alguns lavradores, querendo receber em troca uma parte da colheita, e foi fazer uma viagem. No tempo da colheita da uva, ele mandou os seus servos aos lavradores para receber a sua parte. Mas os lavradores atacaram os servos, bateram em um deles, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Então ele mandou um grupo ainda maior de servos, mas eles foram tratados da mesma maneira. Finalmente, o proprietário mandou seu filho, pensando: eles respeitarão meu filho. Porém, quando aqueles lavradores viram o filho chegando, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro, vamos matá-lo e ficaremos com a herança. Assim eles o arrastaram para fora da plantação e o mataram. Quando o proprietário da plantação voltar, que vocês acham que ele fará com aqueles lavradores? E eles responderam: ele dará aos homens maus uma morte horrível e arrendará vinha a outros que lhe deem a sua parte com honestidade. Então Jesus lhes perguntou: vocês nunca leram nas escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra mais importante de todas, que é a de esquina. Que notável, que coisa admirável o Senhor fez. O
que eu quero dizer é que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que dê os respectivos frutos. Todo aquele que tropeçar nesta pedra será destruído, e aqueles sobre os quais ela cair será reduzido a pó. Quando os principais sacerdotes e os outros líderes dos judeus perceberam que Jesus estava falando deles, que eles eram os lavradores da sua história, quiseram livrar-se dele, mas tinham medo de tentar fazer isso por causa do povo, porque todos aceitavam Jesus como um profeta. Capítulo 21 de Mateus fala um pouco dessas parábolas que Jesus está contando. Fala da entrada triunfal, né, de Jesus já em Jerusalém, tendo o cumprimento já de algumas profecias, inclusive dos profetas, né, a respeito da entrada de Jesus. Fala sobre esse cântico, né, ou esse grito que o povo grita no momento que Jesus entra, que é Hosana ao filho de Davi, e essa palavra Hosana é socorre-me, né? Eles estavam pedindo socorro a Jesus, socorro a esse que estava entrando ali em Jerusalém, e eles acreditavam que ele era o Salvador no sentido político, no sentido militar, onde Jesus sim era o Salvador, mas de uma salvação não desta terra, né? No sentido literal do que eles queriam, que era um rei que tomasse o trono de Roma, que libertasse os judeus dessa opressão mais uma vez de Roma. Mas Jesus era muito mais do que esse salvador político e militar. E aí ele fala dessa plantação, né? Por último aqui novamente, falando desses lavradores, como Jesus tinha a capacidade de contar coisas tão importantes através de histórias que eles podiam muito bem refletir e entender o que Jesus estava dizendo. Mas muitos não conseguiam compreender porque os seus olhos espirituais realmente estavam fechados para o entendimento espiritual das coisas. Entendia-se somente a história, mas não entendia-se o que Jesus estava dizendo, né? Os poucos que entendiam acabavam ou se revoltando contra Jesus ou acabavam se convertendo mesmo ao Senhor, né? Mudando a sua forma de viver, porque sabia do juízo que viria sobre esses que ele estava falando que eram os lavradores, que tinham maltratado os que tinham vindo antes de Jesus e o que tinha sido maltratado também e morto, que era o próprio filho da herança, né? Como é maravilhoso ver esses textos e ver como Jesus tinha essa facilidade em mostrar para nós coisas espirituais com coisas tão naturais, com coisas tão cotidianas do nosso dia a dia. E para nós hoje, gente, às vezes fica um pouquinho mais complicado por uma questão de contexto, né? De história, de localização, né? Então, nós não temos muita facilidade com histórias de campo, de colheita, porque essa não é a nossa realidade hoje de vida, hoje. Mas se nós olharmos para a palavra e então tentarmos entender o contexto, para aplicar esse contexto para os nossos dias, a gente vai entender perfeitamente. Jesus está falando de trabalhadores que deveriam ser o exemplo, né, de honestidade, que tinham sido chamados pelo próprio Deus para cuidar da sua plantação, da terra, desse jardim que Deus criou desde o Éden, né? Mas que foram negligentes, não quiseram entregar a parte do Senhor e maltrataram todos aqueles que Deus envia antes do filho, né? Mas quando envia o filho também, pensando que o filho daria a solução para os problemas, eles também matam o filho, né? E ainda querem tomar a herança do filho. É tremendo essas coisas. Gente, aproveita esse feriado, aproveita aí um tempinho a mais que vocês tiverem, façam, né, a leitura de vocês de forma mais tranquila, né, aproveitando mesmo o dia de descanso. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está pronto aí para ensinar um pouquinho mais para vocês dessas palavras, dos textos. O Espírito Santo sempre deseja comunicar algo conosco quando nós nos entregamos a esse tempo de devocional, esse tempo de estudo. E eu tenho certeza que o Senhor tem feito, nós crescemos muito nele, no conhecimento e na graça. Amém? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês. E amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar e nós vamos lá para o livro de Lucas novamente, para o Evangelho de Lucas. Deus abençoe.